Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriela Cristina, sou estudante do curso de Fisioterapia do primeiro período na Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Hoje venho falar com vocês sobre o tema A Organização Celular, a Arquitetura dos Circuitos Neurais. Mas antes de me adentrar a esse tema, venho apresentar ao grupo em que estou composta, que no caso é por mim, Gabriela Cristina, né? Por Mariana de Freitas, Maraíse, Giovana, Eduarda, Natália, Emily e Lenita. Agora vamos ao que mais importa. O que é essa organização celular, a arquitetura de circuitos neurais? Ela mostra como o cérebro se constrói e funciona, a nível microscópio até o nível macroscópio, certo? E tudo isso começa por meio dos neurônios. E o que são neurônios? São células especializadas, tá? Formada por um corpo celular, que nele está dividido entre detritos, né? Que ele recebe os sinais, e o axônio, que ele envia o sinal. E é importante também lembrar das células da glia, que dão suporte e regulam o ambiente neural. Esses neurônios, eles se conectam por meio de sinapses, formando redes organizadas em camadas e colunas. Essa arquitetura dos circuitos é o que permite ao cérebro processar informações, formar memórias e controlar o comportamento. Ou seja, é a partir dessa organização, né, que há uma função e assim o melhor desempenho de cada um. A estrutura do neurônio, ela vai possuir três partes básicas, que são os dendritos, o axônio e o corpo celular. Os dendritos, eles vão ser múltiplos e já o axônio, ele vai ser único. Os dendritos, eles são aqueles prolongamentos do neurônio que vão garantir a recepção dos estímulos, levando o impulso nervoso para todo o corpo celular. A grande maioria dos neurônios apresentam uma grande quantidade de dendritos. Já o axônio, ele vai garantir a condução do impulso nervoso. Cada neurônio, vai possuir apenas um axônio, que eles são geralmente mais longos que os dendritos. Envolvendo o axônio, você encontradas um isolamento elétrico, que no caso é a bainha de mielina, que tem descontinuidades chamadas nódulos de Ranvier. Essa bainha é formada por dois tipos celulares, que são os oligodendrócitos, que são encontrados no sistema nervoso central, e as células de Schwann, que são encontradas no sistema nervoso periférico. Na extremidade do axônio é encontrado o terminal do axônio. Esse terminal é ramificado, que justamente essas ramificações vão transmitir sinais elétricos para outros neurônios, músculos e glândulas. E, por fim, o corpo celular é aquele local do neurônio onde vai estar presente o núcleo. Também vão estar grande parte das organelas celulares e também é de onde partem os prolongamentos da célula. Agora iremos falar mais sobre o transporte, que seria o processo pela qual as proteínas, tanto motoras quanto de lembranças e cheiros, por exemplo, navegam pelos microtúbulos, que são estruturas finas e que podem ser comparadas, vamos dizer assim, com trânsitos esses que possuem várias vias, várias mãos. E os microtúbulos apresentam um lado positivo, que seria o lado do axônio, que poderia ser chamado, para maior facilidade de compreensão, de cabeça do neurônio, e o negativo, que seria o corpo celular. E esses microtúbulos são dinâmicos, ou seja, são dinâmicos porque podem variar de tamanho, mas esse tamanho ele só é variado pelo lado positivo. O lado positivo vai gerar um crescimento e o lado negativo não gera esse crescimento. E possuem cargas tanto anterógradas, tanto retrógradas. As anterógradas vai no sentido do axônio e são movidas pela proteína cinesina, que é uma proteína motora, e possuem um sentido positivo. E já as retrógradas vão no sentido do corpo celular e são movidas pela dineína, que é outra proteína motora, e possuem mais um sentido negativo. E parte de algumas proteínas possuem tanto o sentido unilateral, que é o sentido mais comum, e quanto o sentido bilateral,
O sentido unilateral seria a proteína saindo de um canto para o outro, em específico, e as bilaterais seriam saindo de um canto para o outro e desse outro canto para a outra extremidade. A falha do transporte dessas proteínas geralmente causam doenças que atingem frequentemente o sistema nervoso. Bom, falando agora sobre o transporte no citoesqueleto, eu vou falar de uma forma bem dinâmica para ficar mais fácil de compreender. Então, o transporte do citoesqueleto, ele funciona basicamente como um sistema de trilhos dentro da célula. E para a gente entender esse transporte, a gente precisa saber do que o citoesqueleto é formado. E ele é formado por microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. E aí agora, como funciona esse transporte? Esses microtúbulos e esses filamentos de actina, eles vão funcionar como as estradas dentro da célula. E aí a gente vai ter as proteínas motoras, que elas vão caminhar sobre esses filamentos carregando as cargas. O que seriam as cargas? São as organelas, as vesículas e as proteínas. E aí, esse processo, ele usa energia, que é o nosso famoso ATP. E aí, o que seriam as proteínas motoras? Quem são elas? Existem 3, que é a cinesina, que ela leva a substância do centro da célula para a periferia, a dineína, que ela leva da periferia para o centro, e a miosina, que transporta os filamentos de actina. E aí, qual a função desse transporte? O que ele permite? Ele permite a organização interna da célula, a secreção celular, a movimentação de organelas e a distribuição das proteínas. Então, basicamente, como eu já tinha falado, o citoesqueleto, ele é como uma rede de trilhos e as proteínas motoras são os motores, bem dizer, que vão carregar os materiais dentro dessas células. Hoje eu vou falar sobre a base molecular de um potencial de ação. O potencial de ação é uma alteração rápida e transitória da carga elétrica na membrana de uma célula excitável. E o que é uma célula excitável? Quando nós falamos de uma célula excitável, estamos nos referindo às células que são capazes de gerar e propagar sinais elétricos, como os neurônios e as fibras musculares, que podem ser as cardíacas, as lisas e as esqueléticas. O potencial de ação é um fenômeno tudo ou nada. Isso significa o quê? Que ele só vai acontecer quando um estímulo atinge um valor mínimo, chamado limiar. Se o estímulo não atinge esse limiar, nada vai acontecer. Mas se atinge, o potencial de ação vai ocorrer de forma completa. Molecularmente, esse processo depende principalmente de 2 tipos de canais iônicos, que são os canais de sódio e os canais de potássio. No estado de repouso, a membrana está polarizada com aproximadamente menos 70 mV. Nessa fase, os canais de sódio e de potássio, eles estão fechados, e a diferença de concentração de íons é mantida principalmente pela bomba de sódio e de potássio, que vai fazer o quê? Transportar 3 íons de sódio para fora da célula e 2 íons de potássio para dentro da célula, utilizando o ATP. Quando o estímulo atinge o limiar, inicia-se a fase de despolarização, onde os canais de sódio eles se abrem rapidamente, permitindo a entrada maciça de sódio dentro da célula. E isso faz com que o interior da célula se torne mais positivo. Em seguida, ocorre a repolarização. Os canais de sódio eles se inativam e os canais de potássio eles se abrem, onde o potássio sai da célula, fazendo com que o potencial volte a valores negativos. Depois disso, acontece a hiperpolarização. Os canais de potássio eles demoram um pouco para fechar, o que provoca uma saída excessiva de potássio. Assim, o potencial de membrana ele fica mais negativo do que o potencial de repouso. Por fim, a bomba de sódio e potássio e a difusão iônica eles ajudam a restabelecer gradualmente o potencial de repouso, preparando a célula para um novo potencial de ação. E é importantíssimo lembrarmos que nem todas as células do nosso corpo geram potencial de ação, mas todas mantêm a diferença de concentração de íons entre o meio intra- e extracelular. E essa diferença elétrica é essencial para que a sinalização celular aconteça. Agora eu vou contar para vocês como ocorre a organização sináptica.
De modo geral, a organização sináptica é a forma como os neurônios se comunicam, né? Como é que eles conversam, como é que eles interagem, explicar isso. Como todos já sabem, os neurônios eles não funcionam isoladamente, né? Eles se organizam em conjuntos, em circuitos. Por quê? Porque um vai passar as mensagens para o outro para que eles possam atuar em coletivo. E aí a sinapse ela ocorre, né? O início dessa sinapse é pelo impulso nervoso. Então o que acontece? Existe um potencial de ação que ele é iniciado no cone axonal. E esse cone axonal, ele fica após o corpo celular do neurônio. E aí, após o envio desse impulso nervoso, a gente vai ter a propagação desse impulso nervoso pelo axônio. Então, o impulso elétrico, ele vai percorrer todo o axônio até chegar às terminações axônicas, que a gente chama essas terminações de botões sinápticos. Após percorrer esse trajeto, a gente vai ter a chegada desse impulso elétrico ao ponto de ação, que a gente chama a chegada até o terminal sináptico, que é quando esse potencial de ação ele chega ao final do neurônio. E aí, quando ele chega ao final, os canais de cálcio eles vão se abrir e o cálcio ele vai entrar na célula. Logo após isso, a gente vai ter a liberação dos neurotransmissores, que é quando o aumento do cálcio ele faz com que as vesículas sinápticas elas liberem neurotransmissores na fenda sináptica. E após isso, a gente vai ter a ação no neurônio seguinte, que é quando o neurotransmissor ele se liga aos receptores da membrana sináptica, e aí podendo causar a despolarização e a hiperpolarização. De modo geral, a organização sináptica ela está principalmente relacionada às funções do pensamento, memória, movimento, percepção. E essa organização sináptica ela pode ocorrer de duas formas. A gente vai ter a sinapse química e a sinapse elétrica. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a transmissão sináptica química, que é ela que acontece mais no nosso organismo, e aí eu coloquei uma imagenzinha explicando passo a passo, com imagens ilustrando como acontece. Basicamente, o primeiro passo é quando chega o sinal elétrico, que é o que a gente chama de potencial de ação, e a chegada dele ao terminal pré-sináptico do neurônio. Logo após, a gente vai ter a liberação dos neurotransmissores. Nesse caso, o cálcio ele entra na célula e faz com que as vesículas elas liberem os neurotransmissores na fenda sináptica, que é o que a gente chama de exocitose. Isso, o terceiro passo que vai ocorrer é a difusão desses neurotransmissores que foram liberados. Então, os neurotransmissores eles difundem, né, através da fenda sináptica em direção aos receptores do neurônio pós-sináptico. E aí, depois disso, a gente vai ter a ligação desses receptores, que acontece assim: os neurotransmissores eles se ligam aos receptores da membrana do neurônio pós-sináptico. E aí, após essa ligação, a gente vai ter o processo de resposta pós-sináptica, que aí, dependendo do tipo de receptor, né, que foi ativado, a resposta ela pode ser excitatória, que é quando se abrem os canais de íon de sódio, ou a inibitória, que é quando acontece, né, a abertura dos canais de íon de cloreto. O sexto ponto, né, que é a finalização dessa sinapse química, é quando os neurotransmissores eles são reabsorvidos pelo terminal pré-sináptico, né, que é a recaptação. Então, é quando são degradados pelas enzimas. E aí é o fim desse sinal, né, o fim da organização química. Então, no caso, o fim do sinal, né, é quando a sinapse química ela acaba. E agora, quando a gente fala da sinapse elétrica, que também tá aí a imagem do lado, a gente tá falando de sinapses que ocorrem menos, né, que são menos comuns do que a sinapse química. Por quê? Elas são conexões mais rápidas, informações que vão ser passadas de maneira mais ágil, que não exigem tantas etapas. E aí, essa sinapse elétrica, ela começa nos canais que a gente chama de junções comunicantes. E aí elas permitem que os íons eles passem diretamente de um neurônio para o outro, de forma rápida. E aí esse segundo passo, né, que a gente chama de sincronização rápida, é a passagem desses íons, né, que é facilitada pela transmissão simultânea de sinais elétricos entre os neurônios. Então, assim, um neurônio ele libera o sinal elétrico para outro neurônio, e aí os íons eles passam diretamente de um neurônio para o outro, então ele é muito rápido, ele atua nas comunicações que são mais ágeis, né? Então é basicamente a movimentação dos íons. Então,
Então, para concluir esse pensamento sobre a organização sináptica, a gente pode dizer que a sinapse química ela é ligada diretamente com a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, e a sinapse elétrica ela acontece por meio das junções comunicantes, permitindo a passagem dos íons. E para que ocorra essa troca de informações e a formação desses circuitos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a plasticidade neural. A plasticidade neural é a capacidade que o sistema nervoso tem de se modificar tanto na sua função quanto na sua estrutura. Antigamente, acreditava-se que o cérebro era uma estrutura fixa, e hoje em dia nós vemos que não é bem assim. O cérebro ele tem uma capacidade de se adaptar. Ele se adapta à aprendizagem, à atividade do dia a dia, ele responde a estímulos e também ele responde após lesões. Essa plasticidade ela acontece por meio de mecanismos celulares, como a formação de novas sinapses, o crescimento de dendritos e a modificação das conexões entre os neurônios. Ou seja, os circuitos neurais eles podem ser reorganizados de acordo com a necessidade de cada organismo. Também podemos dividir a plasticidade em 3 principais tipos. A primeira é a plasticidade estrutural. Ela envolve a mudança física do neurônio. A segunda é a plasticidade funcional. A plasticidade funcional ocorre quando uma parte do cérebro assume a função de outra. Isso ocorre principalmente quando há lesões. E também tem a plasticidade sináptica, que ela está relacionada com o fortalecimento ou enfraquecimento da comunicação entre os neurônios. Um dos exemplos mais importantes da plasticidade neural é a aprendizagem. Quando nós aprendemos algo novo, as conexões sinápticas, algumas fortalecem e outras enfraquecem. E esse é o processo da base biológica da memória. E por fim, é importante destacar que a plasticidade ela é bem intensa durante a infância, também presente na vida adulta e na velhice, principalmente quando se há estímulos cognitivos e físicos. Partindo para a reabilitação, que é baseada na capacidade do cérebro de se reorganizar utilizando a plasticidade neural, que vai recuperar as funções perdidas. Ou seja, o principal objetivo de uma reabilitação é reorganizar e recompensar as funções perdidas do sistema nervoso. Lesões essas que podem ter sido comprometidas por um AVC, por um traumatismo crânioencefálico, lesões medulares ou até doenças degenerativas. E a reabilitação ela leva em conta uma equipe multidisciplinar que, para dar início a um processo de reabilitação, vai identificar do paciente as suas áreas comprometidas. E esse processo de reabilitação ele pode ser feito por diversos tipos de profissionais. Um exemplo deles é o fisioterapeuta. Então, a partir dessa análise, dessa identificação do comprometimento do paciente, é elaborado um plano de intervenção, que a partir dele vai executar o processo de reabilitação. E o processo de reabilitação, ele não delimita data de encerramento, de término, porque ele vai respeitar o ritmo de reabilitação do paciente, ou seja, é um processo extremamente individualizado e multidisciplinar. Então, um dos principais objetivos dessa reabilitação é promover de volta a autonomia do paciente, para que ele possa executar atividades do seu dia a dia, como vestir, comer, executar atividades domésticas, além de melhorar a mobilidade, o controle muscular, o controle de sua dor. E dentro da reabilitação existem diversos tipos, como a motora, a cognitiva, a sensorial e a de linguagem. A motora ela vai trabalhar a coordenação, o movimento e a força do indivíduo. Já a cognitiva ela vai trabalhar a memória e a atenção. E a sensorial, ela vai reorganizar o estímulo sensorial do paciente. E a linguagem vai trabalhar a fala e a comunicação. Como estamos vendo na imagem abaixo, eu trouxe alguns exemplos desses processos de reabilitação, só que na área da fisioterapia, né? Esse primeiro exemplo é, em específico, um plano de reabilitação para uma pessoa que tem lesões de um AVC. Então, eu trouxe o treino de marcha após o AVC, exercícios para movimento, terapia de restrição do membro não afetado. Também trouxe outros exercícios de exemplos, como o treino funcional com suporte de peso, estimulação elétrica funcional e exercícios para fortalecimento muscular residual.
Então, através desses exemplos, a gente consegue identificar os tipos de reabilitação, né, que eu acabei de dizer, como a motora, cognitiva, sensorial e de linguagem. É muito importante destacar que a reabilitação, ela visa trazer de volta aquilo que não estava apto. É um processo extremamente individual, que exige uma equipe multidisciplinar, além de trazer a qualidade de vida, né, de promover a qualidade de vida e a autonomia do paciente. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido sobre o nosso tema, a organização celular, a arquitetura dos circuitos neurais. Tentamos nos aprofundar ao máximo e também explicar cada ponto específico da forma mais simples possível, certo? Esse tema também foi muito importante para a nossa formação, tanto quanto também para a nossa futura prática profissional, né? Então, agradeço quem ficou até o fim, quem compreendeu o assunto e quem também tentou entender o que estava sendo falado. Essas são algumas referências, né, das nossas pesquisas. E é isso, pessoal. Agradeço